Caro estudante, seja bem-vindo para mais uma aula da disciplina de pré-cálculo. Durante essa aula, nós veremos sobre função do segundo grau. Bom, a função do segundo grau, ela é dada pela seguinte formação algébrica. Ela é uma função cujo domínio é o conjunto dos reais, contradomínio também é o conjunto dos números reais, e a forma dela é essa daqui, olha só. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números reais e o x é a variável da função, certo? Só um detalhe, uma raiz de uma função é um número que quando você coloca este número na função, o resultado dá zero, certo? Então, quando eu falo assim, x é raiz, ou melhor, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar a função, digamos, f de x igual a x mais 3, certo? Veja, o x igual a menos 3 é raiz dessa função. Por quê? Porque quando nós calculamos f de menos 3, isso é menos 3 mais 3, que é igual a zero, certo? A raiz de uma função, quando você calcula a função nesse valor, o resultado é zero. Quando acontece isso, esse valor que você colocou na função é chamado raiz da função, ok? E a função do segundo grau, como talvez você já deve saber um pouco, as raízes dessa função elas são calculadas usando a fórmula de Bhaskara. Primeiro nós podemos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois usamos essa fórmula aqui, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí nós calculamos as raízes da função do segundo grau, certo? Bom, no que diz respeito a essas raízes e ao próprio delta, acontecem algumas coisas a depender do parâmetro a e a depender do parâmetro delta. Veja, olha aqui neste primeiro quadro à esquerda, nessa primeira coluna, são todos os casos em que a parábola tem concavidade para cima, que é quando o parâmetro a é maior que zero, certo? Veja, a maior que zero, a maior que zero, a maior que zero. Quando a é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Agora, lá do lado direito, temos o a menor que zero, a menor que zero, a menor que zero. Quando o a menor que zero, a concavidade é voltada para baixo, ok? Agora, o que o delta nos diz, o parâmetro delta? Bom, o delta ele diz respeito à quantidade de raízes que a função vai ter. Veja que aqui neste primeiro quadro, o delta é negativo na primeira linha ali, certo? Nos dois primeiros desenhos que estão na primeira linha. O delta é negativo aqui e o delta é negativo aqui. Veja que a parábola ela não rela, não corta o eixo x. Isso porque o delta é negativo e nós não temos raízes. As raízes seriam exatamente onde ele corta ali o eixo x, certo? Agora, quando o delta é igual a zero, que é esses casos aqui do meio, ó, delta igual a zero, o que acontece? A parábola corta, intercepta o eixo x em um único lugarzinho ali. Isso significa que ela tem uma raiz real, certo? Para ser mais preciso, a linguagem correta é que ela tem duas raízes reais, só que são iguais. Mas a gente pode interpretar como sendo uma raiz real. E no último caso, que o delta é maior que zero, o que acontece quando o delta é maior que zero? Ela corta o eixo x em dois lugares diferentes, certo? Essas são o quê? Nada mais, nada menos que as duas raízes reais que a função apresenta, ok? Então, esses são os casos. E um detalhe, veja que ela corta aqui ó, no eixo y também. Vamos marcar aqui com uma bolinha vermelha, onde ela corta o eixo y. E para nós sabermos aonde ela corta o eixo y, é muito simples. É só nós olharmos o parâmetro c da função, certo? Se o c vale 3, por exemplo, ela corta aqui ó, na altura 3. Se o c vale menos 2, por exemplo, ela vai cortar lá embaixo,
no menos 2. Vou usar esse esboço aqui como exemplo, certo? Então, ela sempre vai cortar o eixo y no parâmetro c. Vou colocar aqui, ó, c, c, c. Em todos os casos onde ela está cortando ali, ó, o eixo y, vai ser sempre no parâmetro c, ok? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo. Eu vou pegar aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Vamos calcular as raízes dessa função, certo? Vamos primeiro aqui marcar o seguinte, que o parâmetro a é igual a 1, o parâmetro b é igual a menos 4 e o parâmetro c é igual a 3, certo? Dessa função. É sempre muito bom marcar os parâmetros a, b e c antes de fazer a conta. Agora que nós sabemos quem são esses parâmetros, vamos colocar aqui, ó, b ao quadrado, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, e que multiplica o c, que é 3. Menos 4 ao quadrado dá 16, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. 16 menos 12, que é 4. Agora vamos usar a fórmula x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Agora, muita atenção, muita atenção. Veja que este primeiro menos que eu coloquei é da fórmula de Bhaskara. Agora, esse b aqui, ó, repare, ele é menos 4. Então, eu vou colocar um menos 4 aqui entre parênteses, porque esse segundo menos vem do parâmetro b, que não pode ser ignorado. Continuando, mais ou menos raiz de delta, o delta vale 4, então mais ou menos raiz de 4, dividido por 2 vezes o parâmetro a, que é 1. Agora, menos com menos, esse menos com esse menos ali, jogo de sinal, fica 4 positivo, mais ou menos, a raiz de 4 é 2, e aqui no denominador, 2 vezes 1, 2, certo? Pois bem, agora vamos distribuir em dois casos. Primeiro, fazendo conta com o sinal de mais, e depois fazendo conta com o sinal de menos. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Esta é a nossa primeira raiz. Agora, 4 menos 2, 2. Dividido pelo 2 dá 1. Essa é a segunda raiz que encontramos, certo? 3 e 1. A menor é 1 e a maior é 3, né? A ordem que nós as encontramos não importa. E veja, este caso aqui, esse exemplo, ele se encaixa nesse terceiro caso aqui da esquerda, certo? O a é maior que 0, o a é 1, então o a é maior que 0. O delta é 4, 4 é maior que 0, certo? Então, esse 1 e esse 3 representam essas raízes aqui, ó, 1 e 3, é onde nós cortamos ali o eixo x. E esse czinho que está ali vale 3. O nosso c aqui vale 3, certo? Então, nós estamos ali, ó, um pequeno esboço do nosso caso, é esse aqui abaixo da esquerda, certo? Bom, então é assim que nós devemos fazer para encontrar as raízes e para saber aonde ela intercepta o eixo vertical. Agora, para nós desenharmos o gráfico da parábola com mais exatidão, nós devemos saber até onde a parábola desce. Veja, porque eu tenho uma parábola aqui, ó, que corta aqui e tem as duas raízes. Mas eu posso desenhar uma mesma parábola que desce lá embaixo, cortando nas mesmas raízes e no mesmo lugar. Meus desenhos não ficaram tão bons, certo? Mas a questão é quando você dá as raízes da equação, você sabe onde ela corta o eixo y, mas você não sabe até onde ela desce ali para fazer a curvinha, certo? Ela pode descer um pouco, ela pode descer bem mais. E para nós sabermos aí o tanto que nós desenhamos ali para baixo, nós precisamos encontrar o vértice, que vai ser assunto de próximas aulas, certo? Mas por enquanto, por essa aula, já estamos satisfeitos. Eu espero que você tenha conseguido acompanhado bem, bom estudo, e a gente se vê na próxima aula.